agradecer ao professor Gilles, né, por ter vindo aqui. E, na verdade, o que eu gosto sempre de falar depois que algum cidadão vem aqui e usa a tribuna, né, porque o que eu quero é que essa tribuna seja ocupada pela população, trazendo aí os seus anseios, as suas reivindicações. Na semana passada, o professor queria ter usado a tribuna na sessão de terça, porém não havia tempo hábil por causa do prazo, né, para estar falando. Então, gente, apenas complementando, né, tudo que o professor, essa aula, né, de educação física aqui, né, que a gente pensa que a educação física é só lá o exercício e tal, mas também é a didática, também a sustentação oral, né. A gente sabe, né, que semana passada nós votamos o PL. Deixo claro aqui entre os meus colegas que eu sei que todos aqui apoiam a atividade física, todos aqui são a favor, né, e cada um votou de acordo com as suas convicções, com a sua prudência diante do caso. Deixo isso bem claro, tá, gente? Se em algum momento eu fui acelerada em querer que a gente votasse isso logo, foi querendo acertar, foi tentando acertar. E nós vamos fazer isso muitas vezes aqui. A gente vai errar muito, vai dar cabeçada, vai brigar, vai ficar de bem, mas sempre pensando na população, sempre tentando acertar. No final de semana, né, eu fiquei pensando naquilo, né, todo mundo sabe que foi fortes emoções, inclusive serviu para a gente ter uma base aí da nossa sessão online, que a gente viu que nós não temos instrumentos para poder fazer uma sessão online caso haja necessidade, inclusive já estou buscando, junto ao Flávio, outras opções quando a gente precisar fazer online. No final de semana, eu liguei para várias cidades, né? Eu fiquei lá no Facebook e no Instagram buscando academias de outras cidades que foram aprovadas a mesma lei que nós aprovamos aqui. E, de fato, algumas cidades foi derrubada, outras cidades continuam. Hoje, um professor de educação física de Santos, que eu fiquei amiga de todo mundo, que fiz amizade, me mandou um despacho do TJ em relação à academia dele, né, como eu apresentei aqui semana passada para vocês. A gente sabe que isso é uma briga política, que é indiscutível que a atividade física faz bem para nós, principalmente durante o período de pandemia, né, e isso é uma briga política entre presidente e governador. O presidente colocou lá um decreto que tem que ter, que é serviço essencial. Estados aderem se quiser. Aí vem o nosso governador e fala, não vou aderir. A gente não sabe até onde é a preocupação com a população, até onde é birra, até onde é querer enfrentar, né, e todos vocês sabem a minha posição em relação ao nosso presidente. Mas, nesse caso, eu tenho que dizer aqui que ele fez o decreto dele e o Dória contrariou. E é uma fase muito delicada para a gente, vereador, nós somos cobrados, é uma situação muito delicada para a prefeita, para todos. E hoje, o professor de Santos, que eu acabei fazendo amizade, e a academia dele está funcionando, né, ele mandou para mim o despacho, né, inclusive com a data de ontem, do TJ, solicitando a abertura das academias em todo o estado de São Paulo, tá? Que pode ser derrubado também. Tá? Mas o que eu quero falar aqui é o que o professor, complementando o que o professor falou, é que a atividade física, vocês podem não acreditar, mas eu já tive um histórico de atleta durante a minha vida. Hoje eu não faço nada mesmo, mas eu já tive. A atividade física, ela une pessoas, né? Ela une desde a pessoa mais simples até a uma pessoa rica, todo mundo para fazer um futebol, para jogar um basquete, na academia, seja correndo no bairro. Então, casando até com o requerimento que eu fiz do nosso ginásio, né, que seja tanto ou em fase vermelha ou passando a pandemia e nós tenhamos que se reinventar, que a gente dê uma atenção para o esporte, principalmente nos bairros, de maneira descentralizada. Nossa cidade não oferece nada para criança e para adolescente. Muitas pessoas me questionaram, Dandara, você está brigando para abrir academia particular, onde tem empresário do esporte, que ganha dinheiro, claro, né? Tem. Porém, ao mesmo tempo que a gente briga por abrir academia particular, a gente briga também para que os espaços públicos sejam ocupados. A gente briga para que tenha, assim, por exemplo, nesse período que os profissionais de educação física das escolas estão afastados porque não está tendo aula, que eles possam, de repente, ficar na quadra do bairro, na academia ao ar livre, auxiliando um idoso, porque muitas vezes os idosos fazem as academias erradas nessas academias que nós temos. Então, que a gente pense nisso. Eu tenho certeza que logo, logo vai passar essa fase vermelha, independente ou não do PL, né, que a nossa prefeita tem esse olhar. De repente, esses profissionais de educação física que estão afastados nesse momento da educação por não ter aula, que eles possam ir para os bairros, né, para estar auxiliando a população, para estar incentivando a população, inclusive nós, né, vereadores, tirando, acho que o Robson e o Ian, né, até nós mesmos, que a gente procure a questão da atividade física.
como eu disse, eu fiz um estudo de campo, né, para a gente poder adequar o PL. O mesmo PL de todas as cidades que derrubaram, das cidades que continuam, é o mesmo. Mas eu fiz questão de fazer um estudo de campo em parceria com os profissionais de educação física aqui. E foi feito o levantamento, onde 70% das pessoas que hoje procuram atividade física particular é por indicação médica. Né? Então, eu fico me perguntando a quantidade de pessoas que não têm condições de procurar o particular. Né? O que a prefeitura tem a oferecer? Né? Já que é constitucional a garantia do esporte, à saúde, ao lazer, seja o bambambam do futebol, porque vai ser um profissional, ou só o lazer, ali de estar batendo uma bola, nos nossos campinhos de terra, né? Nas nossas quadras. Aí eu fiz questão de ir lá na quadra do nosso bairro, vereador, lá no Primavera. E eu entrei lá, né, sem ter noção nenhuma, olhava para o chão, eu não via. Eu fui começar a olhar com outros olhos depois de tudo isso. A quadra é assim, ela sobe, ela desce. Como é que alguém joga um futebol lá, um vôlei? Né? Então, que a gente tenha esse olhar aí para o nosso esporte do município, que eu tenho certeza que nós temos potenciais atletas aqui. Né? Que a gente invista nisso, que a gente busque isso. Eu sei que o professor Robson Paiva está correndo atrás disso em relação a emendas parlamentares, para estar recuperando espaços públicos de esporte. E que a gente tenha esse olhar, essa abertura, porque eu falo, o esporte salva a vida, gente. Né? Atividade física, seja ela artística, em contraturno, para a gente tirar essa molecada da rua, para a gente dar opção, né, dessas crianças, hoje, desses adolescentes, conhecerem aí o esporte, conhecerem a prática esportiva, poderem ser, sim, atletas. Tenho certeza que o professor Robson ele tem mais propriedade para falar disso, que eu tenho certeza que com o projeto Resgatando Vidas, né, ele vê pessoas muito simples que têm potencial aí de campeão no mundo, né, que a gente invista isso na nossa cidade. Né, não só pela questão do empresário do esporte, que precisa disso para se prover e recebe indicações médicas, mas principalmente para aquelas pessoas que não têm condição, mas faz uma caminhada na moçota, que vai na academia ao ar livre. Né? Muito obrigada, são essas as minhas palavras, e vamos torcer para que mantenha-se esse despacho.